Olá, eu sou Lauana e no meu primeiro vídeo publicado pela USP, eu contei um pouco sobre minha tese de doutorado, que é basicamente entender como alguns genes e vias metabólicas estão relacionadas com o acúmulo de sacarose no cúmulo da cana-de-açúcar, e como esse conhecimento científico pode ser usado futuramente na mitigação das mudanças climáticas globais. Hoje, vou falar sobre o primeiro capítulo da minha tese, que aborda a via da trealose, um açúcar presente em baixa quantidade em plantas, mas com funções importantíssimas. Uma delas é atuar contra a dessecação. É a trealose que faz com que essa plantinha aqui, chamada selaginella, não morra em ambientes desérticos. Ela protege a planta contra a falta de água e no primeiro sinal de hidratação, ela volta a reviver. E por isso, a planta é chamada de ressurreição ou revivescente. Outra função associada à via da trealose é servir como sinalizador. De maneira simplista, ela detecta o quanto tem de sacarose na planta e manda um sinal para outras moléculas. Esse sinal pode afetar o crescimento e desenvolvimento da planta. Mas de que forma entender esse mecanismo de sinalização, principalmente na cana-de-açúcar, pode ajudar a mitigar as mudanças climáticas? A cana produz alta quantidade de sacarose, e esse é um dos motivos para ela ser um dos vegetais mais utilizados para produzir bioetanol, um combustível renovável que emite menos CO2 na atmosfera. E uma estratégia sustentável que ajudaria a aumentar a produção de sacarose e, consequentemente, o uso do bioetanol, sem precisar aumentar a área plantada, seria acelerar o processo de acúmulo de sacarose no colmo, que atualmente demora cerca de 1 ano. No entanto, a cana é uma planta geneticamente muito complicada. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que conseguimos sequenciar totalmente o genoma do vírus que causa Covid, né? E apesar de serem organismos bem diferentes, para a cana isso até hoje não aconteceu. E a falta desse genoma completo dificulta bastante a identificação e a forma de ação de genes importantes como os da via da trealose. Mas eu não posso finalizar esse vídeo falando de dificuldades, né? Então eu trago boas notícias. No meu primeiro capítulo da minha tese, nós conseguimos encontrar e caracterizar os genes que sintetizam a trealose em cana-de-açúcar. Com esse primeiro passo, conseguiremos entender se eles estão influenciando no acúmulo de sacarose e atuando contra o estresse hídrico. 2 descobertas que poderão ser usadas para aumentar a produção sem aumentar a área plantada e assim disponibilizar mais bioetanol para a população. Vale lembrar que este processo é demorado, mas que toda ciência aplicada começa com pequenas descobertas da ciência básica.